Salve, salve, galera da EJA, muito boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, ainda que de maneira virtual. Bom, conforme prometido, estou passando aqui, gravei esse vídeo, estou passando aqui para conversar com vocês sobre os tipos de sujeitos. Eu sou o professor Vangeron, aula de linguagens com o tema tipos de sujeitos, aula destinada à turma da EJA A, da sede da Escola Olímpio Sampaio da Silva. Sejam todos bem-vindos e tenham bons estudos. Tipos de sujeito. Quando a gente faz esse estudo dos tipos de sujeito, é interessante a gente perceber que são 5, certo? Na verdade, 4 tipos de sujeito e um outro tipo que é uma oração sem sujeito, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui a cada um desses tipos. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples, certo? É um sujeito que possui apenas um núcleo. E este núcleo vem exposto, certo? É fácil de você identificar. Para você localizar o sujeito de uma oração, você vai fazer a seguinte pergunta: quem é que ou o que é que mais o verbo? Observem, os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Logo, o sujeito desta oração será os homens. E o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante, certo? Então, a palavra mais importante deste sujeito é homens, certo? Homens. O núcleo seria homens, mas o sujeito é os homens. Então, você vai ter aqui a presença do artigo definido masculino plural, mais o substantivo masculino plural homens. Então, beleza. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Mais uma vez, você faz a pergunta, certo? Que já está na oração. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. E aí você encontra o sujeito. De novo, sujeito simples porque tem apenas um núcleo, certo? Vejam, os alunos estudam para a prova. Vocês, Fatinha, Janiele, os meninos aí. Os alunos estudam para a prova. Patrícia, Clarice, Gracimara, os meus queridos alunos aí, o Denis, o Igor às vezes estuda, Isael, certo? Então, os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Logo, eu vou dizer que eu tenho aqui um sujeito simples com apenas um núcleo. Pessoal, uma observação interessante, certo? Não é porque a palavra está no plural que eu vou dizer que eu tenho sujeito composto. Observe que alunos é mais que um, sim, é mais que um, mas vem representado por um só substantivo. Então, mesmo estando no plural, ainda será um sujeito simples. Vangeron, e o que é um sujeito composto? É o que nós vamos ver a seguir. Então, sujeito composto, ele possui 2 ou mais núcleos, que também vêm expressos na oração. Vejam, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Se você fizer aquela perguntinha lá, quem é que pastava? As vacas brancas e os touros pretos. Então, aqui você tem 2 núcleos, vacas brancas, touros pretos, ou vacas e touros, certo? Então, aqui sujeito composto porque você tem 2 núcleos, certo? Esse núcleo também pode ser uma palavra. Aliás, esse núcleo também podem ser palavras no singular. Vejam, a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias. Desculpa aí. E aqui eu não tenho pessoas. Então, sujeito nem sempre precisam ser pessoas ou animais. Eles podem ser seres abstratos, como a cegueira e a pobreza, certo? Mas vê que são 2 núcleos, cegueira, pobreza, certo? Bom, aqui você tem ainda um terceiro exemplo. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. O que que são agravantes da doença daquele povo? Fome, desidratação, certo? Mais um exemplo. Eu e a turma fomos ao jogo. Quem é que foi ao jogo? Eu e a turma. 2 núcleos, certo? Sujeito simples, um só núcleo. Sujeito composto, 2. Terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto, certo? Esse sujeito oculto tem aqui toda uma delimitação, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. Ele aparece na oração de forma implícita, ele não está lá para você ver, mas a partir do verbo conjugado você vai saber
quem é o sujeito. Vejam, ó, estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preços. Pessoal, quem é que está sempre alerta para o sujeito? Nós estamos. Ó. Quem é que está sempre alerta para a subida dos preços? Nós estamos. O sujeito desta oração será nós, mas como ele não aparece aqui escrito, como eu não tenho aqui o pronome nós estamos, como eu não tenho esse pronome, eu vou dizer que ele é um sujeito oculto. Eu sei quem ele é, mas ele não aparece, certo? De novo, ó, quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem é que quer? Ó? Eu quero. Mais uma vez você consegue identificar, mas como ele não aparece, você vai dizer que ele é oculto. Por fim, eu tenho aqui um terceiro exemplo. Estudaremos toda a matéria. Quem estudará? Nós. Ó. Nós estudaremos. Como o pronome não vem aqui antes do verbo, eu vou dizer que é um sujeito oculto. Então, tranquilo, simples, um só núcleo apresentado. Composto, 2 ou mais núcleos também apresentados. Oculto, 1, 2, não importa. Ele não vai aparecer o núcleo, certo? Ele não vai aparecer o núcleo, mas você consegue identificá-lo pelo verbo. E aí já foram 3, faltam apenas 2. Veja aqui, sujeito indeterminado. Este tipo de sujeito não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Vejam, ó, ele tem algumas maneiras, com o verbo na terceira pessoa do plural ou com o verbo na terceira pessoa do singular mais o se. Vejamos, ó, dizem que a família está falindo. Ó. Quem diz? Ó, alguém diz, mas não se sabe quem, certo? Então, o verbo na primeira pessoa do plural, certo? Primeira pessoa do plural, dizem. Aliás, primeira não, na terceira pessoa do plural. Eles dizem, né? Dizem. Mas você não sabe. Pode também acontecer com o verbo na terceira pessoa do singular, certo? Mais o se, ó. Precisa-se de mão de obra especializada. Quem? Não se pode determinar quem precisa. Alguém precisa, mas não se sabe quem. Então, aqui, ó, não vá confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado. O oculto não aparece, mas você sabe quem é. O indeterminado não aparece e você não sabe quem é. E, por último, a oração sem sujeito, né? Essa partícula passivadora eu vou até passar aqui, né? Ó, sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. É designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza, entre outros. Vejam, ó, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Eu tenho sujeito aqui? Não, eu não tenho sujeito. Por quê? Porque o verbo chover e aqui fazer sol, a expressão fazer sol, não são verbos que estão relacionados com uma ação praticada por uma pessoa. Logo, são verbos impessoais e a oração será sem sujeito. Também pode acontecer com o verbo haver no sentido de existir. Ó. Houve um grave acidente na avenida principal. Certo? O que é que houve na avenida principal? Um grave acidente. Mas eu não tenho aqui, certo, um sujeito. Eu tenho o verbo haver e o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, ele não apresenta sujeito. Eu também posso fazer sujeito inexistente com o verbo fazer indicando tempo ou clima. Ó. Faz meses que não a vejo, certo? Faz meses que não a vejo. Aqui eu também não vou ter sujeito, certo? Pessoal, por fim, né, vamos resolver aqui esses exercícios, certo? Aqui você não precisa copiar tudo isso. Basta você copiar o enunciado e a alternativa correta. Por exemplo, se você achar que a alternativa correta da primeira questão é a letra A, você marca. Da 2 é a A, você marca. E só é isso, certo? Não precisa copiar as 4 alternativas, certo? Basta você copiar o enunciado e o tipo de sujeito. Enunciado e o tipo de sujeito, certo? Resolvam as questões 1, 2, certo? 3 e 4. Como é que vocês farão isso? Vocês pausam o vídeo, copia a questão e responde. De novo, ó, pausa o vídeo, copia a questão e responde, certo? Por hoje é só. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, estudem bastante e muito em breve, se Deus quiser, iremos nos ver, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.